Arthur Jorge no Palmeiras. O que a gente sabe sobre esse assunto? E tem também adversário da Copa do Mundo de Clubes procura Abel Ferreira. E sobre o caso Enciso, o seu empresário comentou sobre a negociação do Palmeiras e o Internacional de Porto Alegre vendeu o Wesley. A gente vai descobrir aqui quanto o Palmeiras vai colocar no bolso por essa venda. 4 assuntos aí, um caminhão de informação para você. Então, se você já nos conhece, por gentileza, já chega com aquele dedão no like aí, que é muito importante pra gente. Se tiver pelo celular, já hype o vídeo também. E vamos junto. Você que ainda não nos conhece, cara, muito prazer. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. A gente chega aqui com todo santo dia com novas informações sobre Palmeiras, futebol em geral, entretenimento, resenha, sempre falando isso de maneira muito leve, tá? Fica até o final do vídeo. Aí, se você curtir, aí sim você deixa o teu like. Fechado, meus amigos? Vamos aqui notícia por notícia. Vamos começar pelo Abel Ferreira, ó. Adversário da Copa do Mundo de Clubes foi atrás do Abel Ferreira. O Abel, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025 e tem em mãos até uma proposta de renovação do Palmeiras por mais 2 temporadas, e o Abel ainda não decidiu o futuro dele. A Leila tenta a todo custo, com a maior rapidez possível, renovar esse contrato, e recentemente teve o interesse egípcio, inclusive informação dos amigos do nosso palestra, o Al Ahly do Egito, que enfrentou o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, procurou o Abel nos últimos dias, depois de demitir o José Riveiro, que também era um técnico já contratado, inclusive para o próprio Mundial. E essas negociações não foram abertas porque o Abel ele não teve o interesse de deixar o Palmeiras no momento, por questões e também por questões financeiras, né? As questões financeiras aí, elas acabaram pesando. Então, a Leila, algumas semanas, ela falou sobre a renovação do Abel, né? Falou que o acordo está para ser sacramentado, disse que tem todo o interesse do mundo em contar com ele, que o desejo é que ele fique no Palmeiras. Ela falou que alguns têm o direito de criticar e ela tem o direito de decidir, mas o quanto antes ela quer assinar esse contrato com a Abel até dezembro de 2027, assim que ela tiver o documento assinado, ela vai informar o quanto antes possível. E ela disse que esse é o desejo dela e de todo o staff ali, né, do pessoal que acompanha a Leila. Então, me parece que a renovação ela está encaminhada, mas tem um porém aí, tem um grande porém, até falando de Arthur Jorge, que a gente vai comentar para vocês depois, tem uma mínima chance a respeito disso, da renovação do Abel emperrar, aí o Palmeiras tem que olhar outra opção, né? Então, caras, o Palmeiras recebeu uma proposta aqui do Al Ahly, o Abel, né, principalmente, recebeu uma proposta do Al Ahly e optou por não ir, porque hoje, pelo menos hoje, ele aparenta estar muito fechado com o projeto dele. Cara, é meio estranho a gente dizer, porque todo o elenco que está sendo formado agora me parece que tem muito aval do Abel, inclusive até os menos badalados, né, que é o exemplo do Jeff Tell, que tudo indica aí, que a gente ficou sabendo, também foi meio que uma indicação, um pedido dele. E aí você imaginar que ele está montando esse elenco, que hoje a gente olha e vê que pode ficar muito forte, especialmente para 2026, e imaginar que ele não vai renovar, né? Só que ao mesmo tempo, hoje é um elenco que, chegando outro técnico, dá para trabalhar mais de boa, né? Não é igual o elenco anterior, especialmente do ano passado, que se chega alguém teria um pouquinho de dificuldade. Hoje não, hoje tem material humano, né? Então dá um pouquinho mais de tranquilidade, porque o medo era o seguinte, né? O Abel tirou, em vários momentos, tirou leite de pedra. Aí falou, pô, vai trocar de técnico, vai chegar um cara que consiga fazer isso também? E aí o Abel, inclusive, começou a se enrolar um pouquinho com o elenco melhor, né? Curioso, parece que o Abel gosta de trabalhar com a galera mais limitada. Mas hoje, olhando o jeito que o elenco está se formando, me parece que é menos prioridade uma renovação da Abel, assim, tipo, se não renovar, ok, a gente vai atrás de outro, porque o elenco é bom, e aí é só chegar um cara e fazer jogar. Me parece que a qualificação do elenco deu um pouquinho mais de tranquilidade nessa questão, mas a única parada que eu penso mesmo é velocidade, né, velho? Já penso, não dá para, já tá em setembro, a gente nem vê o ano passado, daqui a pouco é dezembro, e aí tá pensando se vai renovar, se não vai, tem que resolver logo para quem for, para ir atrás, né, do novo técnico, e o cara também já saber que vai trabalhar com as peças, e também, né, a gente sabe, o elenco tá bom, especialmente o time titular, quando a gente olha, tá muito bom, mas ainda tem umas lacunas, né, e aí o técnico, seja o Abel ou o próximo técnico, já tem que ter um tempo para chegar nessa próxima janela, falar, ó, traz esse, traz aquele, com tranquilidade, né, para não ficar atropelando as coisas.
Exatamente. Eu creio que se pretende renovar, eu acho que já deveria saber antes, né? Independente de título ou não, justamente para facilitar o planejamento. Vou dar o meu palpite aqui, pelo tanto que foi investido, pelo imbróglio do Al-Sadd, por todas essas questões, eu creio fortemente que o Abel renova com o Palmeiras, tá? Mas lógico, futebol é futebol, a gente não sabe o que pode acontecer aí fim do ano, as coisas podem mudar e por isso a gente atualiza vocês aqui com mais informações, tá? E vamos falar do Wesley, que foi vendido pelo Internacional. Quanto que o Palmeiras vai colocar no bolso? Inicialmente a gente trouxe para vocês que era 50-50, mas teve uma atualização aqui na porcentagem do jogador e vem junto comigo para você entender quanto que o Palmeiras deve levar nessa negociação, tá? Se essa informação atualizar, a gente traz para vocês aqui novas informações também. O negócio já foi oficializado, o Wesley ele foi vendido para o Al Rayyan, se eu não me engano, o Al Rayyan é o clube do Arthur Jorge, do Catar. E essa transferência foi em definitivo. Aqui os valores, ele foi vendido por um valor inferior a 10 milhões de euros, ele foi vendido por um pouco mais aí de 54 milhões de reais. O Internacional vai ficar com 50% do valor. O Wesley, né? O Wesley e a Jacuipense ali tem tem uma porcentagem que pega 30%, e o Palmeiras tem 20% do jogador. Palmeiras tem 20%, então o Palmeiras deve levar aí próximo a 10 a 11 milhões de reais dentro desses montantes aí que giram, tá? Então Palmeiras lucrando aí com mais uma venda do Cria da Academia. Era melhor se fosse 100%? Era, mas segundo as informações que chegaram aqui para mim, o Palmeiras lucra 20% com a venda do Wesley. Um bom negócio, né? Apesar dos pesares, uma venda que você não estava nem contando, um jogador que a galera talvez nem lembre mais, mas continua ainda mesmo com a porcentagem mais baixa, sendo um bom negócio. Tem até a gente comentou esses dias atrás, falando que diversos jogadores vão ser vendidos e a gente vai ver uma grana pingando na conta do Palmeiras, né? Vai ser uma renda passiva, né? Dá a impressão que o Palmeiras ganha dinheiro todo dia, né, cara? Todo dia tem uma informação de alguém que foi vendido, que tá sendo negociado, que há alguns que a gente nem viu, né? Mas o Wesley ele surgiu muito bem, né? Eu lembro que ele estava como titular, ele teve uma lesão séria, depois ele voltou um pouquinho mais devagar, mas ele ajudou, né? Ele foi da geração ali do Patrick de Paula, do Gabriel Menino, tá? Então ele ajudou quando teve que ajudar, e agora ajuda financeiramente também. Não é o extra classe, né? Que a gente viu ali de Estevão, de Hendrick e tal, mas é um jogador que tava ok pro futebol brasileiro e era meio que uma tendência natural para esses mercados aí com muita grana. E é isso, Palmeiras, a gente vai realmente em muitos períodos de transferência aí, algumas janelas, não sei como que vai ser a próxima janela, mas independente de como for o Palmeiras comprando, né, toda a janela a gente vai ter que falar muito de venda, porque vai ter muita venda aí. O João Paulo Sampaio falou que é papo de mais de 140 jogadores que o Palmeiras hoje tem em porcentagem, né, que sequer estão no clube, então você imagina o que é isso, como que isso não roda durante a janela, e fora alguns que eu acho que a gente deve nem ficar sabendo também, né, que rola às vezes valores menores e tal, então é muita grana entrando no dinheiro no bolso do Palmeiras todo dia, né, velho? Todo dia tem uma grana a mais, tem clube que todo dia tem uma notícia policial diferente, o Palmeiras é todo dia um dinheiro a mais entrando. E vamos falar de Enciso, hein? O Enciso que ganhou uma chance extra. E sabe quem ganhou uma chance extra também? Você. É isso mesmo. Tô chegando aqui com o KTO e se liga só, tem jogo de eliminatória agora nos próximos dias. Se você acertar, o lucro é teu. Se você errar, você ganha uma chance extra. Você ganha até R$ 25 da KTO. Se liga, tem chance extra para a seleção e é muito simples de você aproveitar isso aqui, tá? Aposta na partida do Brasil contra o Chile ou contra a Bolívia usando a função criar aposta lá na KTO. O que você tem que fazer primeiro de tudo? Você tem que criar a sua conta aqui na KTO. Tem um QR Code na tela ou um link fixado nos comentários. Faz aí um desses dois caminhos, cria tua conta na KTO e depois você indo lá, ó, na aba promoções, você ativa o chance extra, ativou o chance extra, aí você vai lá, aposta no jogo do Brasil usando a função criar aposta em 3 ou mais seleções, por exemplo, chute do Vinícius Júnior, eu ia falar gol do Andreas Pereira, né? Mas o Andreas Pereira não é convocado ainda. Escanteio para o Brasil, 4 escanteios para o Brasil e vitória do Brasil, por exemplo. Você fez essas 3 seleções, deu acima de odd 3, ativou a chance extra ali no bilhete, confirmou a aposta, você está tranquilo, a sua chance extra está
ativada e ela pode ser usada somente em uma partida aí da seleção, tá? Então corre lá, você ganhou, o lucro é teu, você perdeu, a KTO te devolve R$ 25. Então corre lá agora, nosso parceiro aí, seríssimo, regulamentado e para maiores de idade. Jogue com muita, mas muita responsabilidade. Fechado, meus amigos? Vamos falar de Enciso aqui. O empresário do Enciso comentou a negociação com o Palmeiras. Falou sobre essa questão e deu ruim do Enciso, viu? Só para adiantar vocês aqui, o Enciso ele foi aprovado agora, ele está de saída realmente para a League One. Ele conseguiu selar o acordo dele com o grupo Blue Co, que tinha dado errado, né? Muito porque ele estava com problema no joelho, mas foi feita uma reavaliação médica e sim, ele vai jogar na League One. E o empresário dele comentou a negociação com o Palmeiras, falou que o Palmeiras negociou a contratação aí de alguns atletas, né, durante a transferência, e o Júlio Enciso, ele que pertencia para o Brighton na Inglaterra, e agora ele vai para o Strasbourg da França. E em entrevista, deu uma entrevista para o programa La Gran Rugada. Pedro Aldavi, que é o empresário do Enciso, ele falou sobre as conversas aí com o Palmeiras. Ele falou que houve uma oferta do Palmeiras, disse que o Gustavo Gomes se comportou muito bem, né, como capitão, disse que o Gustavo Gomes fez muita força para o Enciso vir para o Palmeiras, mas o Enciso sempre quis continuar na Europa. Em algum momento aí a situação se complicou, que foi a questão do exame com o Strasbourg, né, e o grupo Blue Co, mas deu tudo certo e o Enciso já fechou aí o seu novo contrato. Mas basicamente o Gustavo Gomes fez muita força para o Enciso jogar aqui, então já pode se dizer também, ele deve ter influenciado com o Ramon Sosa, né, cara? Importante esse papel, né? Você vê que o próprio Andrés comentou que o Abel, né? O Abel teve muita força também na contratação dele, e agora sai que o Gustavo Gomes também estava fazendo uma força ali para o Enciso vir jogar no Palmeiras. Ele não deu certo, mas todo mundo atua, né? Não só o clube, mas todo mundo mexe um pouquinho ali os pauzinhos pro jogador vir para cá. Quando o Gomes estiver partindo para aposentadoria, já deixa ele ali na parte de negociação já, né? Só os paraguaios a gente consegue garantir, né? Mas é isso, o Enciso a gente falou bastante sobre ele, né? E parecia realmente um jogador para ficar. Ele tinha, né, o interesse de ficar na Europa e tem mercado, o que estava embaçando a vida dele era essa lesão, esses exames e tal. Mas, né, ao que tudo, a não ser que ele chegue agora e não dê muito certo, o que eu acho difícil. O cara chegar na League One ali é mais tranquila, né? Ele se recuperar para depois ele ir para a Premier League. Então, acho que é o jogador para, por enquanto, esquecer, mas, né, ficar de olho aí no campeonato francês. Você começar a olhar ali e ver que o desempenho dele não tá muito bom, já começa a pensar talvez em voltar aí para a América do Sul. É bom ficar de olho, mas por enquanto não deu certo. Mais como a gente traz aqui, às vezes o pessoal fala, pô, se vazou, não tem. Não, às vezes tem negociação e não dá certo, que é absolutamente normal, né? Tava acontecendo de fato, mas o jogador foi por outro caminho, e aí vamos ver, né? Se desandar a dar certo por lá, ele fica por lá, senão já tem pelo menos uma conversa, já teve, né? Exato. O que você pensa aí a respeito do Enciso, caras? Deixem aí no comentário, por gentileza. É muito importante pra gente saber sua opinião também, porque foi um jogador que quase veio parar aqui, né? Mas acabou rumando, deve voltar pro Chelsea, inclusive, aí, nos próximos anos, tá? E vamos falar de Arthur Jorge. Isso mesmo, Arthur Jorge. É verdade isso que tá acontecendo? A gente correu atrás aqui para tentar saber. E, enfim, é verdade. O Arthur Jorge pode ser uma opção pro Palmeiras se o Abel não renovar. Porque disseram que o Arthur Jorge comentou que ele viria correndo para o Palmeiras. O nome do Arthur Jorge ele segue como opção caso o Palmeiras não renove o seu contrato. Ah, mas o que? O Palmeiras já está pensando em outro técnico? Do mesmo jeito que o Abel pensa no futuro dele, rapaziada, o Palmeiras também pensa no futuro dele. O Palmeiras tem que trabalhar aqui com duas possibilidades. O Abel ficar ou não. Então, hoje, o Arthur Jorge é visto como uma opção. Ele é visto com bons olhos, inclusive, pela própria Leila. Ele que comandou o Botafogo, né? Ele tem um jogo mais propositivo até que o do Abel. Ele comandou o Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores no ano passado. E ele decidiu sair por cima, né? Ele aceitou uma oferta do Al Rayyan, o clube do Roger Guedes, não é? Se eu estou errado. Deve ser o clube do Roger Guedes e o clube que contratou o Wesley agora, que foi trabalhar no Catar. Então, o Arthur Jorge ele assinou até metade de 2027 e o que corre de informação nos bastidores
é que ele viria correndo caso tivesse uma proposta do Palmeiras, tá? A informação que se tem, que procede, é essa. E não seria uma negociação fácil, né? Como nunca é com o clube de Catar, de Arábia Saudita. Ele tem um contrato vigente, muito dinheiro na mesa para ele, mas o Arthur Jorge já manifestou em outras entrevistas sobre a sua vontade de voltar para o futebol brasileiro, inclusive. E quando pode, ele está sempre aqui no Brasil, muito no Rio, mas a vida esportiva dele hoje está no Catar. O time dele disputa a Champions da Ásia e o Campeonato Nacional, e segundo ele, não é bem o que ele esperava, né? A liga. Que surpresa, né? A liga lá do Catar não é bem o que ele esperava. E no Brasil, ele dificilmente voltaria para o Botafogo. Ele encarou aí o Abel Ferreira em 2024, ele ganhou do Palmeiras até dentro do Allianz Parque, não sei se vocês lembram aí, e ele deu para o Botafogo a primeira Libertadores da sua história. Então, o Arthur Jorge hoje ele tem contrato até 2027. Ele não é um treinador português desconhecido mais, sem conquista no currículo. Então o Palmeiras avalia como opção caso o Abel Ferreira não queira renovar ou fique carregando isso como uma novela, tá? Enfim, a Leila e todo o staff do Palmeiras, eles já sabem da existência dessa possibilidade, né, do Arthur Jorge voltar para o Brasil. Enfim, o que a Leila trabalha hoje é o Abel como prioridade. O Abel é técnico do Palmeiras, tá? Mas o Palmeiras também precisa pensar num planejamento, porque o fim do ano está aí. Falta mais precisamente menos de 4 meses para o ano acabar, e o Palmeiras precisa de um retorno do Abel para saber se ele fica ou não. E é aquilo que você comentou, né? O ano ele não começa a ser preparado em dezembro. Você não vai preparar o ano de 2026 em dezembro. Você já tem que começar a pensar em outubro, em novembro. Isso vale tanto para qualquer tipo de contratação, né? Tanto para as questões financeiras, né? Questões institucionais do Palmeiras, mas o Palmeiras vai tentar a todo custo, renovar o contrato do Abel pelos próximos 2, 3 anos. Então, mas o Arthur Jorge segue sim no radar do Palmeiras. Confesso para você que é uma opção interessante, viu, cara? Se o Abel falou, o Abel tá cansado, quero descansar, quero voltar para Portugal. Felizmente, vida que segue, né, rapaziada? Palmeiras é maior que todo mundo. Arthur Jorge tem assuntos inacabados no Rio de Janeiro, né? Fica quieto. Ele vai ficar bem longe de lá mesmo se ele voltar para o Brasil. É perigoso São Paulo também. Mas enfim, cara, eu vou procurar depois o vídeo que eu falei do Arthur Jorge, que faz tempo já que eu falei dele, que eu gosto bastante dele. Ele fez um bom trabalho no Botafogo. Esse lance de o jogo propositivo, que a gente não tem há algum tempo no Palmeiras, porque o Abel é mais a cara mesmo do reativo, né? E em determinado momento o Abel até propôs mais o jogo, mas digamos hoje que a gente joga contra o Flamengo, por exemplo, que é sempre um adversário muito forte aí, é raro você ver o Palmeiras propondo o jogo, e eu tenho vontade do Palmeiras ser esse time realmente, às vezes, de mandar no jogo. Às vezes o Palmeiras parece que tem medo de mandar no jogo, e tem peça para isso hoje, né? Espero que o Abel chegue numa conclusão aí, mas realmente, eu acho que é o melhor nome, assim, se você analisar, e tem que realmente pensar antes por causa disso. A negociação a gente viu ontem, exemplo do São Paulo aí com o Marcos Leonardo, né? Os caras ficou lá em reunião no CT lá e brigando com o Sheik e não deu certo, né? Então, você às vezes vai, não, vamos esperar aqui, depois se não der, já tem o nome, que você ter o nome não quer dizer nada, né? Você tem que ter o caminho já mais encaminhado, mas falando tecnicamente, é um cara que me agrada muito. Eu espero muito que o Abel ainda dê certo com esse time, que ele já me parece ter encontrado o time, né? Eu espero que a gente tenha algum título esse ano. O ideal para mim era o Abel pegar até 2027 e encerrar como um técnico muito histórico, não só para o Palmeiras, para o futebol brasileiro, tipo aquele cara que você vai olhar e falar, mano, como que algum técnico vai chegar nesse cara? Hoje ele já tá meio que nisso, né? Os técnicos que vêm depois é difícil chegar, a não ser os técnicos já das antigas. Mas o Arthur Jorge é um nome que me agrada pra caramba, e se o Abel ficar com o famoso doce, né? Aí eu acho que já vai para conversa, já não fica esperando. A gente já viu que o Arthur Jorge dá para conversar com ele mesmo, ele estando com outro compromisso, né? A gente já viu isso. O cara tá muito afim de ser processado, cara, que isso. Mas já dá para dizer que o Arthur Jorge ele não gosta de relacionamentos estáveis, duradouros, né? Porque ele ficou um ano no Botafogo só. Ah, eu também quero ser processado. Ele ficou um ano só no Botafogo, né? Não dá para contar, às vezes, com ele com um projeto de longo prazo, né? A saída dele do Botafogo, pelo que eu me lembro, e aí
tem que ver bastidores, né? Mas parece que tem muito a ver com o Textor, né? O Textor deu uma enrolada para não renovar, ele se sentiu desvalorizado, e aí veio uma proposta muito boa de fora e ele foi atrás. Foi o que deu a impressão, e eu acho que ele chegou até a falar sobre isso também, né? Então, e assim, se ele cai nas graças, pensando que se ele viesse em 2026 e caísse nas graças da Leila, 2026, 27 é certeza que ele seria valorizado, que a Leila a gente já viu que gosta, né, de manter aí tem que ver quem seria o próximo presidente do Palmeiras, aí já é um assunto para muito longo prazo, e eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, então vamos com calma. Exatamente. O que você pensa aí, cara, a respeito de Arthur Jorge? Deixa nos comentários, por gentileza, para a gente saber a sua opinião. Se é a favor ou não de Arthur Jorge, da contratação. Ah, mantém o Abel, né? Eu quero que o Abel fique, acabou ou não. Mas eu concordo que o movimento do Palmeiras é certo. O Palmeiras quer o Abel. Isso é fato, está escancarado. Mas não pode esperar também a vida inteira o Abel decidir, né? Tem que ter um pouquinho de amor próprio aí. O Palmeiras está muito certo, porque o Palmeiras é muito maior que o Abel e qualquer outro técnico desse mundo. Fechado, meus amigos? O que vocês pensam a respeito aí? Por gentileza, dá like no vídeo se você chegou até aqui, é muito, muito, muito importante pra gente, tá? Clica no like, pelo celular, vai aparecer aí o botão hypar. Eu sei que às vezes é difícil, você está ouvindo a gente só pelo fone, né? Você está só ouvindo, não está vendo a gente. Você está na esteira, você está lavando louça, você está levando o cachorro para passear. Tem um palmeirense lá na Argentina, que falou para mim uma vez que ele leva o cachorro dele para mijar, né, para fazer as necessidades, e aí ele fica com a gente no fone lá, e ele falou, eu sempre paro lá e dou o like no vídeo. Então, faça tal qual o nosso amigo brasileiro argentino aí, e deixa a sua contribuição aí, o seu like no canal. É tranquilo e muito rapidinho, ajuda demais a gente. Valeu? Boa quarta-feira. Boa quarta-feira, meus amigos. Sem jogo a gente fica perdido, né, velho? Exatamente. E tem data FIFA, a empolgante. Nossa, data FIFA. Horror. Abração para vocês, tamo junto.